Do Senhor Jesus para todos os irmãos, boa noite. Vamos orar inicialmente. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esta oportunidade de estarmos mais uma vez, Senhor, a ministrar esta aula, Pai, para os teus filhos, para assim, Senhor, nós aprendermos da tua palavra, aprendermos, Senhor, das tuas santas escrituras. Meu Pai, eu te peço, Senhor, entendimento para os que estão a nos ouvir, Pai, os teus filhos, Senhor. Entendimento para mim também, Senhor, que vou lecionar esta lição. Que tudo seja para o engrandecimento da tua obra, Senhor, do conhecimento dos teus filhos. E assim, meu Deus, que nós possamos ser mais abençoados, Senhor. Oh, meu Pai, assim, Deus, abençoa cada família, cada lar neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, estamos aqui mais uma vez, na presença do Senhor. Ele nos concede dar mais uma lição. Hoje nós estamos na lição de número 8 do nosso terceiro trimestre de 2020, com o tema escatologia, que é o estudo das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. E hoje nós vamos tratar da grande tribulação. É um tema bem abrangente, um tema um pouco complexo, mas quando nós assim estudamos na palavra e pesquisamos, ela se torna mais fácil de entender o que é a grande tribulação, o evento que ocorre logo após o arrebatamento da igreja, porque nós somos uma igreja que crê no dispensacionalismo. Nós já falamos sobre isso, sobre esse tema. Se você quiser saber, é só estudar nas lições passadas que a gente fala sobre o que é o dispensacionalismo, A igreja que crê nas dispensações da igreja, ela é separada, Tem também o dispensacionalismo para Israel, como também tem para a igreja. Então nós vamos ver que a grande tribulação ela vai atingir não a igreja, porque a igreja não estará mais na terra, porque ela subiu, foi arrebatada, Mas vai atingir a Israel. O povo de Israel vai ser tremendamente castigado nesse tempo. E nós vamos, no decorrer da lição, ver como tudo isso vai acontecer. Então, preste bem atenção. Se você quiser pegar o seu papel, sua caneta, para anotar algumas referências bíblicas, é bom, porque são referências que trazem respeito desse tema tão importante que é sobre a grande tribulação. A temática em foco: enquanto a igreja estiver no céu, nas bodas do Cordeiro com Cristo, a humanidade que aqui ficar passará pelo período de angústia jamais visto em todas as eras. Quão terríveis serão os seus dias. Verdade? Então, a igreja estará no céu, nas bodas do Cordeiro. Nós também já falamos em aula passada a respeito das bodas do Cordeiro, a grande festa de casamento que haverá entre o noivo e a noiva. Vamos para a leitura bíblica. Em classe está lá em Mateus 24, versículo 15 ao 21, que diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Amém, irmãos? Só para nós entendermos, essa passagem de Mateus 24, onde Jesus fala sobre tanto a invasão. Entendamos uma coisa: Jesus fala tanto da invasão de Jerusalém, da destruição do templo, da cidade,
no ano 70 depois de Cristo. Isto aconteceu nesse período. Então, quando você vê assim, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, está falando da invasão das tropas romanas, lideradas pelo general Tito, em Jerusalém, para destruir, certo? Então, tem muitas pessoas assim que falam, por exemplo, aqui, ó, quem estiver no telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Isso aqui está falando da fuga, quando acontecer a invasão em Jerusalém, certo? Não, aqui foram duas profecias que Jesus estava falando ao mesmo tempo. Tanto a profecia da invasão de Jerusalém, ó, quem estiver no campo não volte atrás, a buscar, tá falando da invasão. Ai das grávidas que amamentaram naquele dia. Por que ele diz isso? Por conta de que é mais difícil mulheres grávidas, gestantes, correrem, fugirem, porque ficam mais impossibilitadas de correrem, né? de se locomoverem com mais rapidez por conta da situação que elas estiverem, né? Amamentando e grávidas. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Por quê? Porque no inverno frio também, né? A situação climática, e também no sábado, porque no sábado eles não poderiam caminhar mais do que 1 quilômetro pela lei, né? Eles não poderiam caminhar mais do que 1 quilômetro. Então, por isso, né? Às vezes as pessoas confundem essa leitura, mas aqui fala sobre a fuga de Jerusalém, na época em que foi destruída, no ano 70 depois de Cristo, certo? Aí no versículo 21 é que fala, aí a partir daí é que ele fala sobre a grande tribulação, que diz que haverá então grande aflição, versículo 21, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então essa grande aflição e tribulação é a que vai acontecer futuramente. Então vamos à introdução. Olha aqui. Logo após o arrebatamento da igreja, haverá um período de grande lamento e desespero por parte dos que aqui ficarem. Nesse intervalo de tempo entre o arrebatamento e a vinda de Jesus em glória, é conhecido como a grande tribulação. Então, após o arrebatamento da igreja, como eu falei, é um período de grande desespero, né? Dor e sofrimento, destruição e perseguição são elementos que correspondem aos acontecimentos daquele período. Muita dor, né, e muita aflição. Esta lição tem por objetivo destacar alguns aspectos do momento mais duro que a Terra irá enfrentar. Certo, irmãos? Então, é sobre aqueles acontecimentos que vão acontecer. Vejamos aqui a trajetória. Contudo, devemos compreender que a noiva do Cordeiro não passará pela tribulação no mundo, pois estará no céu com Cristo, né? Nós cremos que isso não vai acontecer, porque nós vemos aqui, primeiro vai acontecer o arrebatamento, né? O arrebatamento, que será logo após, no período de 7 anos, a grande tribulação, logo após, certo? E depois a vinda de Jesus em glória. Então, a primeira vinda, a segunda vinda vai ser no arrebatamento, nenhum olho verá, né? Porque a igreja vai sumir, ninguém vai ver Cristo. Só depois do período de 7 anos, Jesus Cristo vai vir, que diz a Bíblia que todo olho verá, certo? Nós vamos ver isso aí. Entendam isso. Vamos falar aí o anticristo e o falso profeta. Ponto 1. Vamos falar sobre esses dois personagens aqui. As características do anticristo. De imediato, após o arrebatamento da igreja, surgirá na terra uma figura única, mas com grande poder e de influência no mundo, o anticristo. Quando isso aconteceu, o arrebatamento da igreja, o anticristo vai aparecer, é isso? Então, aí você pergunta, e quando é que ele vai aparecer? Provavelmente, assim quando a igreja for arrebatada, amados, ele vai ser revelado, porque antes da igreja ser arrebatada, ele já poderá ter nascido, né? Já poderá ter uma idade
já de jovem, criança, não sei. Mas ele vai aparecer nesse período, certo? Ele vai ser revelado, vai ser anunciado no mundo todo, né? Esse grande líder, dotado de um conhecimento extraordinário. Por quê? Porque ele vai vir com a eficácia de Satanás, né? Ele vai vir com o poder maligno de Satanás para ter essas condições de entendimento político, certo? Entendimento, uma inteligência total de comando e a respeito de governar um mundo que está no caos, tanto na parte econômica, financeira. Ele vai estar munido disso, certo? Então, o anticristo ele vai aparecer no período da grande tribulação, logo após o arrebatamento da igreja. Ele será um homem comum, nascido de mulher, certo? Então, irmãos, ele vai nascer, não vai ser aquele um ser que, certo, ele vai ser dotado de poderes sobrenaturais na questão maligna. Satanás vai assim dotar ele desse poder, mas ele vai ser um ser humano nascido de mulher. Vai querer imitar Jesus, né? Ele vai querer imitar o Jesus que nasceu também de Maria, certo? E se fez carne aqui, mas só que ele, o anticristo, ele vai ser um homem nascido de uma mulher, só que ele não vai ser encarnado como Jesus foi encarnado aqui na Terra. Jesus já existia. O anticristo não. O anticristo ele vai existir a partir do momento em que ele nascer, certo? Ele não já existia. Apenas a influência. Nós vemos hoje que existem muitas influências, a psicologia, os ensinamentos aí mundanos, tudo leva para que, mostrando que o anticristo já está atuando aqui na Terra. A filosofia, muitos tipos de comportamentos. Hoje o que era certo agora se torna errado, o que é errado se torna certo. Isso tudo tem a influência maligna, né, para que o anticristo venha. Porém, agirá segundo a eficácia de Satanás e terá um grande poder influente na terra. Ou seja, ele vai ser um líder, não vai ser um líder à toa. Ele vai ter uma influência muito grande, principalmente das principais potências mundiais. A Bíblia define o anticristo como o homem do pecado, o filho da perdição. Está em 2 Tessalonicenses 2 e 3. Se você quiser também lá ver essa passagem, como o filho da perdição. E lá em Apocalipse 13, versículo 1. Eu queria que você abrisse sua Bíblia. Em Apocalipse 13, verso 1. Certo? Vou esperar você abrir. Eu vou abrir também aqui. Espera um momentinho. Amém, irmãos? Abriram? Então vamos ler. O versículo 1 de Apocalipse 13 diz assim: Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Então, irmãos, esta besta aqui que saía do mar é o anticristo, certo? E existe outra besta que nós vamos ver do Apocalipse também, o outro personagem que será o falso profeta. Mas nós vamos aqui primeiro falar sobre o anticristo. Então ele fala dessa besta. Essa besta como figura essa ilustração aqui, um animal, e sai do mar, certo? Ele sai do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, certo? 10 chifres e 7 cabeças, e com 10 coroas, uma sobre cada chifre. Então simbolizando o poderio, né? O chifre simboliza poderio, força, e cada cabeça também influencia um governo. Então é como
a gente falou a respeito do anticristo, porque ele vai ter uma influência muito grande. Revestido de todo engano, se levantará contra tudo que se chama Deus, assentando-se no templo de Deus, querendo parecer Deus. Vamos ler lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vamos ler rapidinho lá. 2 Tessalonicenses capítulo 2, lê a partir do versículo 3, diz assim, ó: não deixe que ninguém vos engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, certo? E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Versículo 4. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, certo? A ponto de assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então, irmãos, nós vemos aqui, ele vai se opor. Ele não quer saber, ele não vai saber de falar sobre Deus, sobre Jesus, porque ele vai se opor ferozmente contra essas pessoas que querem falar do Evangelho, falar de Jesus Cristo, de Deus. Ele vai ser não vai ser anticristo só no nome não, certo? Então ele vai falar como filho da perdição, e ele vai ser um objeto de adoração, como diz no versículo 4 Tessalonicenses. Então ele vai dizer assim, vai querer ser um Deus e querem que o adorem, e vai se assentar no templo. Aí você pergunta, que templo é esse? Vamos ver lá na frente, que será o templo de Salomão, né, que vai ser novamente erguido. As características do falso profeta. Nós vimos as características do anticristo. Agora nós vamos ver o falso profeta, que vai ser um outro personagem. O falso profeta será o grande cooperador do anticristo. Ele é identificado na Bíblia como a besta que subiu da terra. Apocalipse 13, verso 11. Então, irmãos, vamos diferenciar aqui. Apocalipse 13, 11 fala do surgimento de uma besta, certo? Que sai da terra, subiu da terra. O anticristo, ele sobe do mar, certo? Então são duas bestas, certo? Então já aí forma a trindade satânica: Satanás, o anticristo e o falso profeta. Então, eles vão imitar até Deus nessa parte aí. E o falso profeta, como já o próprio nome diz, ele vai ser dotado de tal conhecimento para unir as religiões, as crenças mundiais, para que também todos cheguem a servir o anticristo, a adorar o anticristo. Ele vai ser um grande influenciador na área religiosa, certo, irmãos? A sua missão será de fazer com que a terra e os que aqui ficarem, por ocasião da grande tribulação, adorem a primeira besta, que é o anticristo, certo? Ele será capaz de realizar grandes milagres e realizava, Apocalipse 13, 13 diz assim, ó: e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Apocalipse 13, verso 13. Então, irmãos, vamos ver aqui que ele vai fazer descer até fogo do céu. Então você imagina aí, não vai ser difícil para as religiões, os muçulmanos, os budistas, todas as religiões se unirem, porque é propósito do anticristo. E hoje nós vemos muito na questão do ecumenismo, né? União das religiões mundiais. E o ecumenismo é uma bandeira que está sendo muito levantada nos dias de hoje, a respeito das religiões elas se unirem, independente do Deus que elas servem. Então isso, irmãos, não é de Deus, isso é obra do anticristo e do falso profeta, de querer unir as religiões mundiais para um só propósito, de adorarem o anticristo, certo? Utilizará este artifício para que o ministério do anticristo seja fortalecido e estabelecido, sendo responsável pela imposição do sinal na mão direita ou na testa de alguns. Então,
Nós vemos aí essa marca, né, da besta, essa tão falada marca da besta, tá em Apocalipse 13, versículo 15 e 18, fala sobre a obrigação que vai se ter. Isso vai ser no período da revelação, né, o que o anticristo mesmo vai ser. Terá 3 anos e meio de uma paz falsa, né, uma paz fingida, que logo após, né, diz lá em Daniel que ele cessará o sacrifício, a oferta de manjares, e ele vai se revelar o que é mesmo, ele é mesmo, o iníquo, né? Ele vai se revelado e vai oprimir as pessoas, perseguir, e vai ser imposta esta marca que nós não sabemos o que vai ser. Alguns dizem que é um chip, outros dizem que vai ser uma tatuagem, não sei, certo? A gente não pode, há vários tipos de especulações, mas nós não podemos dizer algo com certeza o que vai ser. Mas isso vai ser algo que vai permitir que a pessoa ela ou compre ou venda, se tiver. Então vai ser um mecanismo que nós podemos ver hoje, como por exemplo no início foi um início bem próximo, poucas décadas, foi criado aquele código de barra, né? Que aí quando foi criado aquele código de barra, todo mundo saiu dizendo que ali era a marca da besta, que o anticristo já estava próximo, porque já estava sendo criado o código de barra. Mas não, nós não podemos dizer com certeza que vai ser esse código de barra, não. Mas vai ser um mecanismo que permite, por exemplo, hoje nós temos o cartão de crédito, que nós vemos que o dinheiro de papel aos poucos está desaparecendo. Nós vemos que quem tem já conta em banco não precisa mais se deslocar para pagar as contas nas casas lotéricas, nesses locais que fazem pagamento, tudo é online, tudo através dos aplicativos. Então vai ser uma espécie de aplicativo, e onde você chega já tem também, né, aqueles relógios. Então os relógios que aparecem, e você só precisa encostar naquele leitor ali e já é passada a compra. Então, irmãos, vai ser uma tecnologia muito avançada, e que eles vão fazer para que ou compre ou venda através dessa tecnologia. Hoje nós sabemos que está caminhando para isso, né? Hoje a tecnologia está muito avançada e vai ficar mais avançada ainda, e vai ficar difícil na grande tribulação quem não tiver esse mecanismo, né? Essa marca que será introduzida na mão ou na testa para comer, se vestir. Vai ficar muito difícil para quem ficar aqui na terra, certo? E a igreja, em nome de Jesus, né, nós vamos estar com Cristo lá na glória, e nós não vamos passar por isso. Mas quem vai passar vai ter que vai ser muito doloroso, apesar de que haverá salvação na grande tribulação para os que negarem a adoração à besta, e também aos que negarem a introdução da sua marca na mão, na testa. Mas vai ser muito difícil, muito doloroso. O falso profeta não estará preocupado em destacar a si mesmo, mas será o responsável por se utilizar do apelo religioso para fazer com que todos adorem o anticristo. Então a função do falso profeta vai ser essa, de levarem todos a adorar o anticristo. Vai ser colocado um monumento, uma estátua, seja qual for, ele vai promover, vai ser o promotor, e vai fazer com que todos o adorem e chamem de Deus. A trindade satânica está completa. Como eu falei, irmãos, a respeito da trindade satânica, né, o anticristo, o falso profeta e Satanás. Satanás estará como governante do mundo no período da grande tribulação. Para isso, ele se utilizará de uma trindade satânica com o objetivo de ser de total antítese à Santíssima Trindade, o qual servimos. Então nós vemos aí essa trindade satânica,
que ele vai imitar para que ele governe o mundo nesse período, trazendo muita aflição. Nessa tríplice demoníaca temos o próprio Satanás, o grande adversário, como o regente e líder de toda a obra maligna. Ele é o que aumentou, é o regente, o líder de todos, né? Ele entregará poderes ao anticristo e ao falso profeta, a fim de que sejam os executantes de seu grande projeto de sofrimento na tribulação. Não é à toa que a palavra de Deus diz que vai ser um período de grande aflição, como nunca houve na face da terra. Eu coloquei essa passagem aqui, irmãos, certo? De Daniel, no capítulo 7, verso 7 a 8, diz assim, ó: depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que se apareceram antes dele, e tinha 10 chifres, simbolizando 10 reis. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Então esse pequeno chifre, certo? Entre eles subiu outro chifre pequeno, é o anticristo. Daniel profetizando também a respeito do aparecimento do anticristo. A tribulação. Ponto 2. A falsa paz. Muitos imaginam que a terra entrará em um grande caos somente após o arrebatamento da igreja. Contudo, devemos ter a concreta compreensão de que o mundo já estará em colapso antes do grande evento que espera ansiosamente a noiva do Cordeiro. Certo? Então, por quê? Porque primeiro o acontecimento do arrebatamento da igreja, muitas pessoas vão desaparecer. Crianças, as mães vão perder seus filhos, até aquelas que estão gestantes vão desaparecer também, né? Muitas pessoas dizem, e as crianças que estiverem ainda no útero da mãe vão desaparecer também. Pilotos de avião, carros, trens, ou seja, irmãos, vai ser uma catástrofe total, porque aviões vão cair, carros e todo tipo de automóvel, seja qual for os veículos, vai acontecer um colapso total nesse período. Então, e antes de acontecer, o mundo vai estar nesse colapso, o mundo vai estar nesse grande aperto, porque vai ser o momento ideal para que o anticristo venha para dar ordem à casa, né, como diz a história, para dar ordem ao que está desorganizado, que está em colapso. Então ele vai ser o grande homem e vai trazer a grande resolução, vai ser o mentor da grande prosperidade, de tudo quanto a humanidade quer. Ele vai ter a resposta e vai ter nas mãos a solução de todos os problemas, certo? Mas isso nós sabemos que vai ser tudo falso, só para introduzir ele e depois mostrar quem ele é. Será nesse ambiente que o anticristo surgirá como grande solução do planeta, resolvendo os problemas políticos e sociais, como eu falei, né, irmãos? E lá em Apocalipse 6:2 diz assim, ó: e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer.
Então, coroa, nós sabemos, irmãos, na Apocalipse não fala propriamente de coroa, aquele objeto, né, esse objeto aí, mas coroa ela fala de influência, fala de poder, certo? Então foi-lhe dada essa autoridade para ele, esta coroa, essa autoridade para que ele governe mundialmente. E tem muitas especulações que as pessoas dizem que o anticristo, nós vemos muito na internet já, e antigamente também, não, o anticristo antes era Barack Obama, depois diz que o anticristo é o Papa, ou agora o presidente dos Estados Unidos. Estão dizem até que o anticristo é o Bolsonaro, né? Ou seja, tem muitas bobagens na internet falando coisas que não tem nem pé nem cabeça. O anticristo ele vai surgir só no período da grande tribulação, e nós sabemos que não vai ser um líder qualquer, e muitos especulam que ele vai ser um muçulmano. Eu vou explicar a vocês depois porque é que alguns teólogos bem conhecidos, teólogos que são nomeados, bem conhecido a respeito da teologia, que ele fala que pode ser que ele seja de origem muçulmana. Nós vamos ver mais adiante por quê. O termo coroa alude figuradamente à posição do domínio e o poder, como eu falei, né? Coroa que será dada. Ele dominará e será um grande vitorioso neste período. Ele firmará um pacto de paz com muitos, como a gente vê lá em Daniel 9:27. Diz assim: com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana de anos será 7 anos, né? Enganando a todos como foi destinado a fazer. A gente vê aí o anticristo, né, com as potências mundiais, os líderes mundiais, todos aí apertando a mão. Nós vemos aí que vai ser uma aliança mesmo mundial. O pacto com o anticristo. Do mesmo modo com que o anticristo fará uma aliança com o mundo, não será diferente com Israel, certo? Então nós vemos aqui a parte, agora nós vamos ver a parte de Israel, onde Israel entra na grande tribulação. Os filhos de Jacó sobreviveram no presente século em meio a grandes ataques de nações vizinhas, buscando a paz e ainda esperando pelo Messias. Então, o anticristo vai ser, irmãos, vai ser assim, como ele vai aparecer governando e trazendo paz. No caso, quem Israel vai crer que vai ser? O anticristo. Então eles vão pensar, primeira coisa que eles vão pensar que o Messias é o anticristo, certo? Ou melhor, o anticristo é o Messias. Então por quê? Porque Israel espera um período de paz e governo, e o anticristo vai trazer tudo isso e vai enganar Israel, e é aí onde Israel vai quebrar a cara ao crer que realmente o anticristo não é o Messias que eles esperam. Então eles há muito tempo buscam paz e ainda esperam pelo Messias ainda hoje. Por um momento, na tribulação, o anticristo será esse Messias para Israel. Em Daniel 9:27 diz assim, que posteriormente será rompido na metade da última semana. Ele diz aqui, com seu grande poder de influência e grande cooperação do falso profeta, conseguirá com que Israel faça parte desse grande pacto, que posteriormente será rompido na metade da última semana, né? Que ele fala que vai ser rompido a oferta de manjares, não terá mais aquela aliança, vai ser rompida. Aí então Israel começará a ver que realmente não é o Messias que eles estavam esperando. O templo construído novamente. Então, irmãos, nós sabemos que outra grande característica, e eu posso dizer assim, outro grande sinal que nós vamos
temos que prestar bem atenção é a respeito da reconstrução do templo. Nós sabemos que o templo está destruído, o templo de Salomão, e ele vai ser novamente erguido, certo? O grande símbolo para Israel sempre foi o templo. Hoje em dia eles dispõem apenas de uma parede desse local sagrado, o famoso Muro das Lamentações. Então, nós vemos aqui, irmãos, que Israel tem muito desejo de que esse templo seja reconstruído. Mas aí você pergunta, por que o templo ainda não foi construído? Porque o local do templo, irmãos, pertence aos árabes. Pertence lá aos muçulmanos. Aí você sabe muito bem que nós sabemos muito bem que os árabes, eles há muito tempo, desde lá de quando aconteceu no tempo de Abraão, né, que teve Isaac e depois Ismael, Isaac descendência de Israel e Ismael onde os árabes hoje são descendentes dele. Então a partir daí existe uma grande rivalidade, uma grande briga entre eles, que não permite que o templo ainda seja construído. E nós vemos a trajetória do templo, desde que começa com Moisés, né, lá no tabernáculo, no deserto. Moisés já tinha toda aquela simbologia lá no tabernáculo, que começa com a presença de Deus através da Arca da Aliança, e depois teve seu auge com Salomão. Salomão constrói o templo, né? Tem aí, diz a palavra de Deus, que foi um templo muito belo, muito suntuoso, mas foi destruído por Nabucodonosor. O Império Babilônico destruiu completamente o templo, lá em 2 Crônicas 36, a partir do versículo 18, fala a respeito da primeira destruição do templo pelo imperador, pelo rei Nabucodonosor. Depois veio Zorobabel, o rei da linhagem davídica. Foi construído novamente o templo, depois do exílio, e foi chamado o Templo de Zorobabel, certo? Que durou, aí o exílio durou 70 anos, e depois veio Zorobabel e reconstruiu o templo, certo? Aí logo depois disso, irmão, cerca de 16 anos antes de Cristo, o templo é reformado, ele não foi destruído no tempo de Zorobabel, ele foi reformado por Herodes, rei da Judéia, e veio a ser, antes disso, irmãos, ele veio lá em Esdras, ele veio ser reconstruído novamente, no tempo de Esdras, e 16 anos antes de Cristo ele é reformado por Herodes I, rei da Judéia, e foi considerado o templo de Herodes, certo? Então o templo de Salomão foi a primeira vez que ele foi construído, foi chamado templo de Salomão. Depois templo de Zorobabel, depois o templo de Herodes, porque Herodes ele reformou. Por isso que muitos judeus ainda não consideram como o templo de Herodes, porque foi reconstruído por um rei que não era judeu, certo? E no ano 70 depois de Cristo, nós sabemos que o templo foi destruído pela invasão de Jerusalém. Não só o templo, mas também Jerusalém foi destruída, a cidade, pelas tropas romanas governadas pelo general Tito. Então nós vemos aí a trajetória. Desde então daí, nunca o templo foi reerguido, certo, irmãos? Então, como eu falei, o local do templo pertence lá aos árabes, por isso é impossível o templo ser reconstruído. Somente, irmãos, quando houver paz entre esses dois povos, certo? Isso só vai acontecer quando houver paz entre eles dois, os árabes e os judeus. Temos que ficar atentos, certo? Aos noticiários,
a respeito da paz entre o povo judeu e os árabes. Quando acontecer isso, irmãos, então é que o templo vai ser reconstruído. É um sinal muito forte. E quando acontecer a amizade, né, a paz entre dois povos, e o templo for reconstruído, irmãos, então nós vemos que está perto de acontecer o arrebatamento da igreja, certo? Por quê? Porque esse templo precisa ser erguido para que o anticristo ele se assente lá no meio, né? Como diz lá em 2 Timóteo, que ele se assentará no templo de Deus, querendo ser Deus. Esse templo de Deus será o templo que vai ser erguido novamente. Vamos estar entendendo? Aí eu volto àquela... Por que alguns teólogos bem nomeados falam que o anticristo poderá ser um anticristo da linhagem muçulmana? Porque, como eu falei, os muçulmanos têm o local do templo, né? O território deles, o local do templo se encontra no território deles. Então, só poderá ocorrer aí uma paz entre eles através de um líder, né, um líder muçulmano que traga paz. Não sei, só há especulação, não temos certeza, certo? Mas eles acham que o anticristo poderá surgir da terra dos árabes, lá do povo muçulmano, do povo árabe, certo? Contudo, no período da tribulação, na primeira metade da última semana, revelada a Daniel, esse grande símbolo será reerguido, certo? Revelado a Daniel que de modo que as ofertas serão restabelecidas e o anticristo se assentará no templo como Deus. Então, irmãos, tudo está caminhando para isso. Fiquemos atentos, né? Fiquemos atentos para estes acontecimentos, porque em breve eu creio que isso vai acontecer. Este será o momento em que o pacto será rasgado e uma grande perseguição cairá sobre Israel. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ela o templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que ele está decretado. Daniel 9:27. Então nós vemos aí, irmãos, que essa profecia fala exatamente, né, da quebra da aliança, da oferta. Terá fim depois de 3 anos e meio, então vai acontecer a fúria do anticristo depois desses 3 anos e meio. A grande tribulação, ponto 3. Um período de perseguição e angústia. O anticristo rasgará o pacto que havia feito com as nações e com Israel, em Daniel 9:27. A partir desse momento, uma grande perseguição será estruturada contra os judeus e contra todos aqueles que professarem o nome do Senhor naquele período. Apocalipse 13, 6, 7. Aí então, irmãos, acontecerá mesmo a grande tribulação, realmente propriamente dita, né? Muita angústia. O sofrimento será inimaginável. Muitos procurarão comida e para ter acesso a ela deverão ter em seus corpos o número da besta. Terão que sobreviver, não é isso? Nesse tempo. E muitos vão sofrer. Outros fugirão de um lado para o outro, buscando desesperadamente refúgio, mas não encontrarão. Em Apocalipse 6, 15, 16, claramente diz: então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse 6, 15, 16. Então, eles vão correr de um lado para outro, fugindo do anticristo, porque serão perseguidos, mortos,
presos e serão obrigados a aceitarem ao número da besta, né, a marca da besta. Então, irmãos, haverá salvação na grande tribulação? Sim, haverá salvação na grande tribulação. Muitos dizem que o Espírito Santo não estará na terra, vai subir com a igreja, mas na maioria dos teólogos nós concordam que o Espírito Santo estará na grande tribulação. Por que estará? Porque se não estivesse na grande tribulação, irmãos, não haveria salvação. Porque quem convence o homem do erro, do pecado? Quem é que convence? Não é o Espírito Santo? E como é que as pessoas vão aceitar Jesus na grande tribulação? Como é que as pessoas vão negar o sinal da besta, vão morrer por amor a Cristo? É porque o Espírito Santo estará atuando também, certo? Então eu concordo com a maioria dos teólogos que o Espírito Santo estará na grande tribulação convencendo essas pessoas, e a própria Bíblia diz que elas serão salvas também, né? Muitos mártires da grande tribulação vão ser salvos. O Apocalipse fala isso, né? A natureza em fúria também acontecerá, irmãos, nesse período. Não só, olha como vai ser muito grave, né? Além do período de aflição dada pelo anticristo, a natureza também, né, no período da grande tribulação, entrará em conflito. As estrelas cairão sobre a terra, Apocalipse 6 e 13. O céu será retirado como um livro, Apocalipse 6 e 14. Saraias de fogo misturadas com sangue despencarão, queimando a terça parte das árvores. Uma parte do mar se tornará em sangue, os rios e águas potáveis se tornarão amargas. Isso tudo, irmãos, na grande tribulação. São as taças que serão derramadas. Então, irmãos, vai ser terrível, vai ser terrível. Se na abertura dos selos e no ressoar das trombetas a humanidade padecerá com terríveis acontecimentos, as 7 trombetas, não será diferente no derramamento das 7 taças, certo? Terá 7 trombetas e as 7 taças. E nós vemos aí o derramamento das 7 taças, pessoas, aflições, terremotos, doenças, chagas, muita coisa mesmo, terrível, terrível. Os homens sofrerão duramente com as chagas e com fogo, padecendo com as dores insuportáveis. Apocalipse 16, 2, 8 a 11. Apocalipse 16, 17 e 21. Derramada a última taça, trovões serão ouvidos e um grande terremoto ocorrerá que fenderá Israel em 3 partes. Enquanto isso, os adoradores do anticristo estarão cada vez mais distantes de Deus, blasfemando cada vez mais contra o Senhor, certo? O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos, eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Apocalipse 9 e 20. O Senhor permitirá isso também, que a incredulidade ainda seja grande e seguirão aos ídolos. 3.3. Haverá salvação na grande tribulação? Sim, com certeza, né? Como eu falei, este é um grande polêmico ponto que sempre é levantado nas rodas de debates escatológicos, mas enfim, haverá salvação na grande tribulação? É a pergunta. A resposta é sim, haverá salvação na grande tribulação. Por 2 vezes o livro do Apocalipse aponta isso. Na primeira, quando o 5º selo for aberto, a Bíblia narra que João viu as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. Apocalipse 6 e 9. E na segunda vez, aqui a palavra de Jesus deixa claro que haverá salvação na grande tribulação. João descreve que um dos anciões o perguntou sobre o povo seleto. Contudo, o mesmo ancião responde dizendo: estes são os que vieram da grande tribulação. Apocalipse 7, versículo 13 e 14. Então, vão ser salvos? Vão, mas vai ser muito mais difícil, muito mais difícil ser salvo nesse período. Então, a gente tem que aproveitar o período da graça, né? Agora, período em que o Senhor está nos dando essa oportunidade para que nós não caiamos, não, certo?
se estivermos vivos, né? Não sabemos quando, nesse período de tribulação, de grande tribulação. Porém, devemos analisar que essa possibilidade de salvação para aqueles que ficaram será muito difícil, como falei, tendo em vista a grande perseguição e tribulação que se acontecerá no mundo. Muitos se renderão ao anticristo e os sucumbirão à pressão sobre eles imposta. Haverá esse império, vão convencer a muitos, certo? Muitos vão crer no erro. Então a conclusão, irmãos, diz assim: a grande tribulação será um período de grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Mateus 24, 21. Muitos que hoje desprezam a palavra de Deus e os avisos incessantes dos evangelistas daquele tempo clamarão por misericórdia e não a alcançarão. Contudo, a igreja do Senhor não participará desses terríveis dias, pois estarão no céu com o Senhor. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém, irmãos? Espero que vocês tenham tirado, algumas dúvidas, algo que estava duvidoso a respeito da grande tribulação. É um tema muito abrangente. Seria melhor que fosse assim presencial, mas para ter perguntas, mas qualquer coisa alguma dúvida que houver, vocês podem perguntar no grupo lá da igreja a respeito da grande tribulação, que a gente está aqui para responder todas as dúvidas, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta oportunidade de estarmos mais uma vez concluindo uma lição, Senhor, para o nosso aprendizado. E eu creio, meu Pai, que trouxe grandes benefícios, Senhor, e que todos possam, meu Pai, estar, meu Deus, aprendendo mais das Tuas santas palavras, santas escrituras, Pai. Então, muito obrigado, Senhor, por mim, por estar dando essa oportunidade, Senhor, esse privilégio de estar ensinando, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo, Senhor. Amém. A bênção apostólica, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja derramado sobre toda a igreja, desde agora e sempre. Amém. Deus abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.